Chegamos! Uma feliz segunda-feira, uma feliz noite de segunda-feira. Olha que maravilha, nós estamos aqui. Hoje, 19 de fevereiro, às 20 horas e 1 minuto, nós estamos ao vivo. Que bom que você está aí. Eu sou o Jaider Matos, do seu Jaider Matos Podcast. Seja bem-vindo, tá? Hoje nós vamos falar sobre técnicas integrativas com o meu convidado. Nós vamos falar sobre medicina tradicional chinesa, vamos falar sobre shiatsu, vamos falar sobre osteopatia, tá? Com um amigo meu e será pelo Vmixcal, tá? Esse grande amigo, irmão, tá lá em São Paulo. Então, eu quero te pedir assim com todo carinho, você quer entender um pouquinho mais de acupuntura, fitoterapia chinesa, técnicas integrativas? Ô rapaz, senta o dedo aqui e se inscreva. É bom lembrar que o nosso primeiro bloco é esse bate-papo, né? Para que a gente possa dar as primeiras pinceladas naquilo que nós vamos falar, mas para você, no segundo bloco, a gente abre para perguntas. E eu peço para você, meu querido e minha querida amiga, se inscreva. É muito importante para a gente, tá? Então manda para os seus grupos. Hoje a gente vai ter aula com um professor lá de São Paulo. Esse meu amigo já foi para a China, já foi para a Índia, já rodou o mundo. Para quê? Para se capacitar, para estar trazendo o seu melhor dentro de uma palavra, né? De amor ao próximo. Então quero convidar aqui o meu querido Cléucio Ribeiro. Ô Cléucio, cadê você? Seja bem-vindo, meu irmão. Olá, boa noite a todos. Obrigado, meu amigo, meu irmão Jaider, pelo convite. É uma honra estar aqui, né? Nesse podcast de sucesso aí, de tanta gente boa que faz as coisas por amor, né? Então eu tô aqui, sou de braços abertos, todo o coração aí para a gente poder bater um papo, prosear, né? Então dá para comer um pãozinho de queijo porque a gente está um pouquinho distante. Eu, para falar a verdade, eu gostaria que você estivesse aqui, viu, meu irmão? A gente, assim, eu falo para você que você é um irmão muito querido. A gente tem alguns anos que a gente se conhece e a gente não perde contato, tá? E a gente sempre Isso mesmo. nessa peleja nossa de levar os tratamentos de técnicas integrativas para as pessoas e proporcionar para elas uma qualidade de vida, segundo a medicina tradicional chinesa, segundo a toda essa arte milenar. Então, para as pessoas que ainda não te conhecem, meu irmão, eu quero deixar aí você fazer as suas considerações iniciais e dizer quem é o Cléucio Ribeiro. Vamos lá, vamos lá, né? Bom, eu atualmente estou com 51 anos, mas eu comecei fazendo massagem, shiatsu. Até antes disso, né? Eu ajudava aí em centros de cirurgia espiritual, quando eu tinha 15 anos, essas coisas aí. Frequentava esses locais porque a arte da cura já me atraía, já me tocava o coração. Então, eu, como venho dessa linhagem, mas cada um tem a sua, né? Então eu gostava disso. Até que eu pude, e aí fui crescendo. Olha, veja bem, eu comecei em engenharia no Mackenzie, eu fiz um ano de engenharia para descobrir que não era aquilo. E eu gostava de tocar as pessoas, de massagear, de trabalhar com as dores, né, para melhorar. E aí então eu larguei depois de um ano, eu larguei a faculdade de engenharia e comecei fazendo shiatsu, fui numa escola de shiatsu, daí eu parti para acupuntura, que era o meu foco era, mas por um acaso nessa escola só se ensinaria a acupuntura para quem tinha uma formação prévia em shiatsu, né? E aí eu comecei, mas aí fui mudando de uma escola de outra, até que eu fiz a minha formação em acupuntura, isso foi lá pelos idos de 1998, foi por ali. Aí eu fui para a China, fiquei um tempo, voltei. Quando eu voltei, eu percebi que eu precisava estudar mais, que eu precisava me capacitar melhor, conhecer mais o corpo humano, mais ainda, né? Porque a gente conhece o corpo nessa ótica oriental muito pelo lado energético, né? E aí eu percebi que eu precisava muito de anatomia, fisiologia, biomecânica,
Aí eu fui para fisioterapia, depois eu fiz uma pós-graduação em osteopatia, e aí a coisa continuou. E nessa caminhada já vai aí para 28 anos nessa brincadeira, né? Comecei lá com 23 ali, em termos de faculdade, essas coisas, até agora. Estou aí, né? Sempre aprendendo. Nesse meio tempo, já estudei PNL, hipnose. Tem- vamos brincando com essas ferramentas, modo de dizer, né? Brincando sério. E estamos indo. A minha paixão, como a sua, que eu sei, é a medicina chinesa, né? Também fiz a formação em fitoterapia chinesa, trabalhar com as ervas chinesas, que é um mundo fantástico, maravilhoso, né? E estamos aí. É isso. Em resumo, é isso. Maravilha. Ô Clécio, sobre medicina Sim, tradicional senhor. chinesa, o que que te fez encantar com isso? Eu sei que você foi para a China e eu quero que você conte essa história, porque depois eu quero trazer isso para os casos clínicos, né? Na sua sala, nos seus atendimentos. E o que te moveu isso mesmo? Por exemplo, uma coisa é você estudar no seu país, outra coisa é você ir para o país de origem Isso. e entender essa forma, estudar com pessoas que estão assim dentro da cultura dela. Fala isso pra gente aí. Então, graças a Deus, né, eu tive a oportunidade de ir para a China. Foi no ano 2000, então esse ano vai completar aí 24 anos, mas foi no final de 2000. Então fez 23 anos que eu fui para a China. Se eu não me engano, era o ano do dragão também, ou tinha sido o ano do dragão e entrar, a gente está no ano do dragão de novo, né? E fui eu lá para a China, né? Fui eu lá para a China, cheguei lá na. E assim, o diferencial de quando eu fui para a China é que eu não fui por escola, cada um vai de uma maneira, né? Eu, como trabalhava na Varig, tinha recém saído da Varig, né? Estava saindo da Varig. Então eu tinha direito a passagem de avião, né? Então eu peguei e me mandei para a China. Falei, não, eu vou para a origem. Eu preciso conhecer isso, né? Porque depois vai ficar mais difícil sem as passagens, né? Então eu aproveitei isso, já que a vida, o universo assim me proporcionou. E eu fui, e cheguei na Universidade de Nanjing, né, em Nanjing, que antigamente era Nanquim, né, assim como hoje Beijing, antigamente era Pequim, né, teve essa mudança aí da fonética. Então eu fui para Nanjing e lá na faculdade eu consegui me encaixar numa turma lá, num estágio clínico. Então eu ia para o hospital todo dia, e lá eu me apresentei para um médico que tinha 41 anos de acupuntura, eu lembro bem disso, né? E ele, né, ficou como meu tutor, e esse foi um diferencial interessante, né, pelo que eu ouço dizer, porque eu nunca fui com outras pessoas ou com outras escolas, né? O diferencial foi que, estando com o médico, e isso foi bem interessante. Eu não fiquei. Quando o pessoal às vezes vai por escola, né, eles vão conhecendo diversos hospitais, diversos profissionais. O bom dessa maneira que eu fiz, a meu ver, naquele momento, não sei como é que está hoje, é que ele ficou me tutoriando lá, ficou meu mentor. Então eu sentei na mesa, ao lado, na cabeceira da mesa, e ele sentava no meio da mesa, uma mesa comprida, e o paciente entrava. Eu tinha um tradutor, que era o tradutor do chinês para o inglês, e ele conversava com o paciente sobre a queixa, sinais, sintomas, né, que esse paciente apresentava, e ele tocava, sentia o pulso, depois a gente fala sobre isso. Então, os métodos de diagnóstico chinês, né, é muito observando sinais que o paciente apresenta, sintomas que ele relata, sentindo o pulso, porque o pulso, cada maneira de se pegar o pulso, você consegue sentir ali como estão cada um dos órgãos, se estão funcionando em plenitude ou se não estão funcionando bem. E olhando a língua, então você faz essas comparações, você monta esse quebra-cabeça na sua cabeça, né? Sobre tudo que você está vendo ali, de pulso, língua, o paciente está te relatando, e você chega numa conclusão, num diagnóstico energético, que é da medicina chinesa, né? Do que você precisa tratar nesse paciente. Então,
o legal foi que esse médico, ele estava realmente trabalhando ali no dia a dia, e eu ao lado, e ele discutia o caso comigo. Ele falava, claro, com a ajuda do tradutor, né? O que eu estava achando com base no que o paciente falou, mandava eu sentir o pulso do paciente, olhar a língua, o que eu achava, e quando eu chegava nas minhas conclusões, ele falava, tá certo, ou está errado por isso, 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 porque se tivesse assim, 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 você estaria certo, mas não tem. Então isso foi um diferencial muito interessante, porque eu meio que trabalhei com ele ali, né? E depois não só isso, esses pacientes, então ele recebia 10 pacientes, analisava, anotava, mandava os pacientes para uma outra sala, onde eles iam deitando nas macas, e depois ele ia colocar agulha nesses pacientes todos. E aí eu ia junto com ele. Então a gente ia colocando agulha, ele pegava minha mão, falava, não, não é assim fundo, é mais aqui, mais ali. Então foi uma experiência, assim, indescritível para o meu crescimento profissional naquele momento, porque eu não fiquei apenas passando de sala em sala, olhando alguns profissionais lá, renomados até trabalhar, né? Eu fiquei trabalhando junto com ele, porque como eu me encaixei no meio de uma turma que estava em andamento, essa foi a maneira que a universidade, então, encontrou de eu ir no meio, fazer minha formação ali, porque eu não comecei, já tinha começado lá, o estudo no começo do ano, eu cheguei lá em novembro, me lembro. Então, final de outubro, no final de novembro, alguma coisa assim. Então, a maneira deles encaixarem eu nessa turma foi isso. Só que foi fantástico, né? Foi fantástico. E depois, alguns dias, tinha algumas teorias em sala de aula, mas essencialmente era o dia inteiro trabalhando ao lado desse médico, né? Então, essa foi a minha experiência. Depois teve turismo também, fui ver a muralha e tudo, né? Mas acho que foi um bom começo aí, né? Maravilha. Ô Clécio, aí você volta para cá, né, e vem trabalhar com isso. Você já é Isso. fisioterapeuta? Sim, né? Não, quando eu voltei, eu não tinha a formação ainda em fisioterapia. Sim. Eu voltei para o Brasil e aí eu percebi que eu precisava, por N questões, a principal delas é ter mais conhecimento. E depois também ter um diploma de nível superior, porque sempre existiu essa polêmica em relação à acupuntura, se ela está regulamentada ou não está no Brasil, essas questões todas que nós sabemos. Então, até para ter buscar uma garantia a mais, também eu fui buscar, além do conhecimento do nível superior em fisioterapia, que eu acho fantástico, né? Eu também amo essa profissão, porque aí eu derivei para um braço dela muito interessante, que é a osteopatia, que a gente pode conversar, e é o estudo da biomecânica. Então, isso também é muito apaixonante. Então, eu buscava esse conhecimento e também buscava um nível superior para, de alguma forma, estar mais garantido, mais tranquilo, né? Regularização, né? Um dia desse aí me perguntaram, né? Falou assim, olha, a acupuntura, ela pertence a uma classe. Eu falei assim, olha, vou só te responder uma coisa para não entrar em detalhe. Mas se você quiser dar uma pincelada nisso, fique à vontade. A acupuntura é patrimônio da humanidade. E aqui essa regulamentação da acupuntura ainda está em trâmite. Então tem muita água ainda para passar debaixo dessa ponte, para dizer que é de um ou de outro. Mas uma coisa eu posso afirmar, que a acupuntura não é nem da China, é um patrimônio da humanidade. E para chegar assim, para depois a gente falar sobre essa regulamentação, eu quero, como você é um bom professor de medicina tradicional chinesa, o que é a acupuntura, que muitas pessoas morrem de medo de agulha. Tem muitas pessoas que não sabem realmente o que é a acupuntura. Nós sabemos, aí você vai falar sobre a idade da acupuntura, esse histórico, uma leve pincelada com o professor Clécio. Joia. Então, a acupuntura não precisa ter medo de agulha. Eu sei que a gente tem pessoas que têm fobia. Fobia é diferente, né?
é uma coisa, é um medo que não tem uma explicação. Mas também isso é conversado. Eu já atendi diversas pessoas, até com fobia, que saíram da sessão recebendo acupuntura com agulha, né? E aí perceberam que não era tudo aquilo e conseguiram ficar melhor. A acupuntura é um negócio fantástico, né? Inclusive tem uma frase, se eu não me engano está no Rontin que fala que a acupuntura é a medicina dos deuses, né? E por que que é a medicina dos deuses, né? Bom, primeiramente, eu acho que todo tipo de tratamento e de medicina e sistema para aliviar a dor de um ser humano, que a dor é muito difícil, né? Muito difícil a gente ter dor, e não só dor, uma série de problemas físicos, e isso é complicado. E nós, geralmente nós, e o Jaider, eu sei que o Jaider é assim, nós trabalhamos muito por amor. É claro que a gente precisa ter dinheiro no bolso como todo mundo. Essa dimensão funciona, né? Precisa disso. Mas, enfim, nós temos esse amor pela profissão, né? Graças a Deus, né? E isso nos move também. Isso também nos motiva, nos move, nos faz crescer, estudar, etc. A acupuntura tem aí, por baixo, aí, 5.000 anos, mas até acredita-se que tenha mais. Tem registros de 2.000 livros, né, espécie de papiros ou anotações aí com 2.000 anos, coisas assim, relatando alguns pontos, algumas coisas que, claro, que depois tudo foi melhor classificado, melhor compreendido, até chegar nos dias de hoje, né? Mas ela tem mais ou menos, aonde se sabe, e era feito com espinhos de peixe, com bambu afiado, né? Então era muito pior. Hoje nós temos essas agulhinhas, se a gente for ver um diâmetro de uma agulha de acupuntura, primeiro que ela é sólida, ela não é oca como uma agulha de injeção. Então isso já minimiza muito essa questão da dor, e a maior parte dos pontos são praticamente indolores. Tem muitos pacientes que vêm a primeira vez e falam, nossa, mas você já colocou? E o paciente já está com 4, 5 agulhas, né, colocadas. Ele fala, mas você já colocou? Eu já estou na quarta, já estou na quinta, né? E ele nem percebeu muitas vezes, a não ser quando esbarra ali perto de um vasinho e aí sente ali alguma coisinha, mas é fração de segundo. Eu diria que pelo benefício que traz, porque ele é um estímulo que te ajuda a promover a cura, né? E ela busca um padrão energético saudável, ela busca esse padrão energético saudável do nosso corpo, né? Porque a acupuntura ela é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, né? Como um sistema médico, né? Medicinal, vamos dizer assim, e curativo, né? Então, só que ela acredita, nós, seres humanos, possuímos, além desse corpo físico que nós vemos e sentimos, né? Uma camada energética, né? E essa camada energética, ela tem suas leis, ela tem seus fluxos, né? De dia, de noite, são diferentes esses fluxos, esse andar dessa energia. E quando isso se perde por algum motivo, aí é a doença, né? E quais são os motivos? Muitos motivos emocionais, por exemplo, né? Muitos motivos emocionais. Quando a gente fica nervoso demais, né? Eu estava até falando, né, para o Jaider, né? O desequilíbrio trabalho-descanso, que é muito comum hoje, né, na nossa sociedade. Desequilíbrio trabalho-descanso. Então, nós temos que trabalhar é essencial para o ser humano, é um fator de crescimento muito grande, né? Espiritualmente falando, já que o nosso canal, né, o seu canal aí, Jaider, fala de saúde e espiritualidade, então, como que nós crescemos espiritualmente? Uma das Verdade. maneiras é trabalhando, né? Sim. Servindo o próximo. E olha que interessante o trabalho, né? Como ele faz nós crescermos. Quando você tem que tolerar um chefe, por exemplo, né? E não pode falar nada. Então você está aprendendo a ter paciência, a ter autocontrole, né? A maioria das pessoas reclamam por essas coisas. Eu até entendo, é claro, somos seres humanos. Mas olha o quanto que a gente cresce nesse pequeno exemplo, né? Mas também crescemos quando nós servimos ao próximo, porque o que é importante para o ser humano é se sentir útil, né? Então, se você se sente útil trabalhando, servindo, isso te gera um crescimento interior, espiritual, né? É um crescimento espiritual.
Enfim, quando nós perdemos esse equilíbrio, por qualquer motivo, né, emocional, por exemplo, aí vem a doença, que é esse desequilíbrio da nossa energia. Né? Então ela para de circular como deveria e sobrecarrega o sistema nervoso. Para a medicina chinesa, o sistema nervoso sobrecarregado ele vai interferir no funcionamento de um monte de sistemas, mas principalmente, por exemplo, né, do fígado. E aí, se o fígado não funciona bem, o que eu posso ter? Eu posso ter pressão alta, eu posso ter cefaleias, eu posso ter um ataque do fígado ao estômago, aí eu posso ter uma gastrite, um ataque do fígado ao intestino, eu posso ter uma diarreia, um intestino preso, aí depende de cada um. Isso nós estamos falando assim, a grosso modo, para que sirva de exemplo para aquele telespectador nosso aí que não tem, às vezes, uma formação, né, em medicina chinesa, mas é assim, simplista da acupuntura, extremamente profundo, foi o que permitiu que esse conhecimento aí de, no mínimo, 5.000 anos, chegasse até os dias atuais. Porque, primeiro, não utilizou ou não utiliza de termos técnicos muito elaborados, né? Então esse conhecimento ele fica no popular, né? Então a gente tem hoje na China a medicina tradicional chinesa, e ela é reconhecida pela OMS, ela é reconhecida pelo governo chinês, né? E tantos outros governos orientais que se utilizam, né? Cada um com suas nuances, né? Tem a acupuntura japonesa, tem vietnamita, tem coreana, cada um com as suas qualidades, com os seus benefícios, com as suas particularidades, mas a raiz vem da medicina chinesa, né? Depois a coisa foi aprimorada dentro da cultura de cada país ali da região, mas exatamente por não ter termos técnicos extremamente complicados, permitiu que o conhecimento chegasse até os dias atuais e fosse compreendido, né? Não foi coisa muito incompreensível. E também, o que eu estava dizendo é que na China existe a medicina, então, né? A medicina tradicional chinesa, que a gente abrevia como MTC, né? Medicina tradicional chinesa, e tem também aquela que se fala de medicina popular chinesa. A medicina popular chinesa é aquela coisa do povo, da rua, né? Que nem nós temos aqui no norte, nordeste, aquelas garrafadas, né? Então, aquela coisa cultural, regional, que, claro, tem o seu benefício, mas não está, vamos dizer assim, oficializada dentro de um sistema médico, reconhecida. É aquela coisa popular. E não estou dizendo que não funcione ou que funcione, né? Estou dizendo que, assim como nós aqui no Brasil temos essas, pegando esse exemplo, essas garrafadas, essas coisas, existe também a parte popular lá. E nem sempre, falando de China, né? Nem sempre o popular lá é uma coisa que, olha, dá para confiar. Mas o que é tradicional, reconhecido e estudado, sim, dentro do que nós conhecemos, você pode confiar perfeitamente que está muito bem classificado, estudado, catalogado. E a ciência também, aqui ocidental, tem feito muitas pesquisas e tem chegado às soluções dos benefícios da acupuntura. Né? Quando a gente fala acupuntura, até a maneira popular de falar, a acupuntura ela é um braço da medicina tradicional chinesa. Então, a medicina tradicional chinesa ela tem a acupuntura, que é o uso das agulhas, as ervas chinesas, né? Os exercícios chineses, que são o Qigong, até mesmo o Tai Chi, né? E, então são todas essas ferramentas. Né? Tem as sangrias, tem as raspagens, tem a moxa, que é aquele calor, a artemisia, que nós esquentamos na agulha, diretamente na pele, para promover um calor naquele ponto. Então são todas ferramentas da medicina tradicional chinesa e todas essas muito bem aí aceitas e reconhecidas. Certo? Eu quero que você também dê uma explanada. Eu estou gostando aqui, então eu vou aproveitar você como professor, que muitas pessoas, tanto profissionais da saúde, vai interessar fazer acupuntura ou, se não, se tornar mais um estudante da medicina tradicional chinesa, Cléucio. Então, meu querido, eu quero que você fale sobre o desequilíbrio e o equilíbrio energético dentro dos 5 elementos, citando cada um deles, falando seus desequilíbrios e os equilíbrios.
E se puder passar Tá também bom, vamos lá. fitoterapia para o desequilíbrio. Vamos lá. Então vamos ver. Vamos tentar, né? Vamos colocar aqui de uma forma mais simples possível. O que acontece, né? Já que a gente está aí, vamos fazer uma aulinha então, hein, Jair? Já que o chinês ele acredita numa energia, né? Essa energia ela tem dois polos, o negativo e o positivo, né? Seria negativo yin e o positivo o yang, né? Que seria como nós vemos hoje, dia à noite, homem e mulher, claro e escuro, sol e lua, nós vemos que são polos dessa energia, né? Não estamos dizendo que o negativo é negativo no sentido ruim, não. São polos, como cargas elétricas, por exemplo, né? De uma corrente elétrica de uma casa. Tem um positivo, negativo, etc. Né? Ou seja, a energia para a medicina chinesa, ela tem o polo negativo e o polo positivo, ok? Só que, por exemplo, se nós saíssemos do verão, do extremo verão, né? Esse verão tem feito aí de 30 e tantos, quase 40 graus, se não mais em algumas cidades brasileiras, né? E fôssemos direto para o inverno, pegar lá 10 graus, talvez fosse complicado manter a vida, né? Manter a saúde. Então, o que acontece com a energia? Ela vai esfriando, né? Ela vai esfriando. E quando ela está nesse caminho de ir esfriando, então ela cria uma outra. Não é que ela cria, é um outro aspecto, é um outro. É o caminho do meio entre entre um polo e outro, né? Ao mesmo tempo que quando você sai do inverno para o verão, você vai esquentando. Você também não pode sair do extremo frio para o extremo quente, né? A saúde humana ou mesmo a vida não resistiria muito, né? Então, você tem o quente, o frio, né? E esse morno se ele saiu do quente para o frio, ele é um morno mais para quente. Aí chega no frio. Aí do frio para o quente de novo, ele tem um morno mais para frio, até que ele vai esquentando, certo? Então, aí são quatro polos já, né? Quatro polos não, são quatro possibilidades, né? Só que tudo se passa aonde? Tudo se passa nesse planeta que nós vivemos, que é o planeta Terra. Então, você tem uma quinta energia aí. Então, isso é para explicar como que o chinês saiu de dois aspectos da energia, negativo e positivo, para cinco, né? Então, foi esse o caminho. E se nós olharmos a natureza, então você tem primavera, verão, outono e inverno. Só que do verão para o outono, você tem o final de verão. Então, você tem o começo de verão é mais seco, o final de verão é mais úmido. Isso, né, isso foi a observação do olhando lá a natureza onde eles viviam, né, lá na China. Então, você tem o verão quente, seco, e o verão mais úmido, que é o final de verão, que aqui a gente chama de as águas de março, né, as águas de março fechando o verão. É um calor, umidade aí. Então, enfim, para resumir aqui, então nós não temos para a medicina chinesa, ou para a visão filosófica chinesa, porque a medicina chinesa ela vem de uma base filosófica, principalmente do taoísmo. Então ela procura compreender o homem filosoficamente como um homem que faz um caminho espiritual, né? Não é só um homenzinho, né? É um homem que tem uma jornada espiritual porque ele vem de uma base taoísta filosófica. E essa base é uma das bases importantíssimas da medicina chinesa. Então, ela é muito filosófica, né? Então, ela tem essa parte filosófica, que é o que encanta muita gente também, né? Então, o que acontece? Voltando aqui aos 5 elementos, né? Então, nós saímos de 4 estações para 5 estações. É assim que o chinês vê o mundo, né? Pelo menos a medicina chinesa. E aí, para simplificar ainda um pouquinho mais, porque isso é tema de aula, alguns meses de aula, né? Cada estação vai ter um aspecto, né? Como a gente falava. Se ele é mais quente, se ele é mais frio, se é mais úmido, se é mais seco, né? E cada aspecto desse tem uma ressonância com o funcionamento de órgãos do nosso corpo. Por exemplo, o pulmão, ele é um órgão que quem mora em Brasília vai saber disso, né? Pelo menos eu ouvi falar que Brasília é bem seco. Então é onde dá, às vezes, aquelas tosses secas, problemas pulmonares, falta de ar, essas coisas, né? Então o pulmão precisa de um pouquinho de umidade, mas não muita, porque se tiver muita umidade, vira uma pneumonia,
não é isso? Então, e assim para os demais, por exemplo, o rim, ele não gosta de frio. Se tiver muito frio, né, vai dar problema nos ossos, vai dar dores lombares, né? E assim, para todos os demais. O básico seria o sistema digestivo. Quando o chinês fala baço, não é só o órgão baço, é o sistema digestivo todo. Ele não gosta de excesso de umidade, né? Porque ele funciona mal, né? Aquele dia que você come demais, fica com muita comida no estômago, você não fica bem, até que você faça a digestão, ou até que você põe o dedo na garganta e vomite para você se restabelecer, né? Então, isso tudo, o chinês, né? Quando eu falo chinês, foi um pensamento que foi construído ao longo de séculos na China. Então, não foi um chinês, não foi uma coisa rápida, ao longo de séculos, a observação do ser humano, como eu disse, o ser humano num sistema filosófico de desenvolvimento, né? Desde o homem mais rudimentar até o homem mais espiritual, essa caminhada, né? Então, o homem, como ele responde à natureza, bem ou de mal, a determinados climas, aonde isso afeta cada órgão em questão, aonde isso leva à saúde ou tira a saúde, tá bom? Então, assim, de uma maneira rápida e breve, é mais ou menos isso. Assim, a gente pode colocar de uma forma bem clássica, né? Por exemplo, o fígado, que ele rege os olhos, a visão, né? Também seria o bom funcionamento do fígado, ele dá um brilho, uma força aos cabelos. O rim também, mas por um outro aspecto, né? O rim comanda os ossos, dá força nos ossos. Pega, por exemplo, o que acontece quando a gente vai ficando idoso, né? Começa a não segurar o xixi, começa a ter osteoporose, o rim comanda as pernas, então as pernas começam a ficar fracas, não é isso? A velhice começa a cair o cabelo, eu falei que ele rege em algum aspecto o cabelo. Então, toda essa observação, que ela é a observação do homem na natureza, ela, além de ser muito linda, muito completa, muito filosófica até, porque a coisa continua em níveis, né, já que vem do taoísmo, muitas partes, então continua até em níveis espirituais desse ser humano caminhando sobre a Terra. Então, por exemplo, falou do rim aí, né? O chinês tem uma frase que é assim: a velhice começa pelas pernas, né? Então, o que quer dizer isso? Cuide bem do seu rim. Então, além de tomar bastante água, fortaleça as pernas. Daí os exercícios de Qigong, né? De Tai Chi, tem todas aquelas coisas de fortalecer as pernas, os joelhos. Então, o rim comanda os joelhos também. Então, na idade, o que acontece? Começa a doer o joelho e por aí vai. Então, é mais ou menos isso. Só falta coisa aí, Jair, que você queira Eu sou assim, por complementar. exemplo, sobre a filosofia, né, chinesa, eu sou encantado como você também. Então eu já tive a É, oportunidade de receber aula sua e eu tenho elas e sempre repasso, né? Fala assim, poxa vida, eu tenho que registrar isso aqui porque é muito importante para que as pessoas possam assistir e sentir como que a medicina tradicional chinesa ela pode não somente agregar, mas, como você falou, auxilia a promover a cura. E isso é importante. isso. De saber que, por exemplo, assim, da onde que eu vou saber que eu estou assim com ciatalgia, tem a ver com rins, que tem a ver com fígado, né? Se eu tonificar o rim, se eu sedar essa madeira que é o fígado. Então, quando a gente fala sobre essas terminologias, né, que para o estudante de acupuntura, de medicina tradicional chinesa, isso aí é uma questão que tem que estudar 5 elementos, tem que saber sobre essas questões, até mesmo, às vezes a gente entra no modismo, eu fiz ventosa, mas você fez ventosa como? O que você tirou? Você fez a ventosa e daí? Qual o diagnóstico que você pode tirar através da ventosa? É mais ou menos assim, né, meu irmão? Então, você falou uma coisa que eu até anotei para não esquecer aqui. E aí eu já falo da questão da ventosa já, vou anotar também. Olha que interessante. Você falou da madeira e você me perguntou sobre 5 elementos, falando de órgãos, de alguns exemplos. Então, são duas coisas importantes para a gente deixar registrado aqui.
principalmente para quem é da área da saúde, estudou acupuntura ou medicina chinesa, às vezes pode assustar um pouco quando a gente fala rim, fígado, etc. Né? Então, por exemplo, você deu esse exemplo. Se eu estou com ciatalgia, né? Tonificar o rim, eu vou dispersar o fígado. Claro, tem que fazer um diagnóstico para ver se é isso mesmo, mas chegando na sua conclusão, você vai fazer o que tem que ser feito como um técnico de acupuntura, né? Medicina chinesa. Mas é só colocar assim, para que quem é da saúde, por exemplo, o médico que esteja assistindo a gente, não se espantar quando a gente fala rim, porque não é né? Não é aquele órgão rim que está ali abaixo das últimas costelas. É também, né? Mas é mais uma energia que tem a ver com o movimento água. Então, por exemplo, pegando esse exemplo que você deu, Jair, a ciatalgia, então, ou uma lombalgia, e aí eu concluí na minha anamnese energética que eu preciso tonificar esse rim. Vamos supor que, hipoteticamente, o paciente estivesse no hospital e algum médico ouvisse isso, então vamos fazer uma tomografia, vamos fazer um exame de rim, colher urina para ver se é o rim mesmo. Não é exatamente isso. A energia que esse rim processa. Então, antes de chegar no físico, essa energia, já que nós acreditamos em energia, ela está em desequilíbrio. Então, ela propicia essas dores. Né? Cada um vai ter a sua classificação de que dores que pode gerar, né? A grosso modo, se ele está com falta de energia, com excesso de energia. Pegando esse exemplo do rim. Então, o paciente, na minha visão chinesa, eu concluí que ele está com deficiência de rim, mas não, nesse momento, não adianta fazer exame do rim que não vai apresentar nada, não vai apresentar cálculo, não vai apresentar uma disfunção renal. A gente está falando ainda de energia. E por isso que a medicina chinesa ela é extremamente preventiva, porque assim, se eu detecto nesse paciente, e ainda usando esse exemplo, que ele tem uma deficiência de rim, da energia do rim, ao longo dos anos, se isso não for tratado lá para frente, aí depende de cada um, da qualidade de vida de cada um, da idade, ele pode vir a apresentar um problema no rim físico mesmo, que vai ser detectado nos exames, nos aparelhos modernos da medicina ocidental. Mas nós estamos falando aqui ainda dos processos energéticos, só para que não haja assim um conflito, né? Olha, nós, como gostamos muito do que fazemos, como terapeutas, a gente quer mais que as coisas se integrem. A gente quer que o paciente, né, que é o, o interessado, né, o principal interessado em ficar bom, e nós todos podemos ser pacientes um dia, né? Todos podemos adoecer, né? É uma realidade assim da terceira dimensão. Então, quem que é o maior interessado em ficar bem? É o paciente. Então, se ele precisar de uma intervenção médica, cirúrgica, de um medicamento, ótimo. Se isso for lá e resolver, né? E concomitantemente, se nós, com as nossas agulhas, com as nossas ervas, pudermos isso melhorar mais rápido, mais ótimo ainda, né? Vamos dizer assim. Então, não tem que haver conflito, tem que haver uma integração. Né? Hoje, graças a Deus, eu tenho pacientes médicos, eu tenho pacientes que encaminham, né? Nós estamos quase 30 anos na área, é um pouco diferente no passado. Existia aí, primeiro, uma incompreensão, achava, né, que era charlatanismo, depois algumas partes passaram a entender que funciona, e graças a Deus a coisa está indo bem, né? Tá melhorando, no sentido de ver o interesse do paciente, que é o maior interessado. E como eu disse, todos nós, em algum momento, podemos ser pacientes, né? O que a gente quer quando está doente? É ficar bom. Então, se vem ali, quem sabe, poder contribuir, melhor para todo mundo. Então, isso que eu queria deixar, né, aqui registrado para que não houvesse essa confusão. A gente ainda está falando de sistema energético. Se ele não for tratado, ele pode chegar no fígado, no fígado não, no físico. Por isso que a medicina chinesa ela é extremamente preventiva, é uma das técnicas mais preventivas que tem. Quando o paciente vem e a gente faz a nossa avaliação, né, nossa, tal órgão na visão chinesa, né, tal elemento não funciona bem. Então, se eu fizer as minhas ações com as agulhas, com as ervas, etc., a ideia é que eu corrija isso em algumas sessões e a pessoa fique bem.
Eu estou tirando ela de uma situação na qual lá na frente ela poderia desenvolver uma doença já no físico mesmo, né? Então dá para, ela é extremamente preventiva. Então esse é um fator importantíssimo. E aí falando do que estava falando, já de ventosas, de modismo, é isso, né? Eu sou muito defensor de uma formação boa em medicina chinesa, né, em acupuntura, para que não fique assim, nesses modismos. Então, tem até academia fazendo ventosa. De repente tem um bom profissional lá, claro, não estou julgando ninguém, cada caso é um caso, mas que ele tenha uma formação, claro, né? Porque senão está fazendo uma coisa ali, né? Sabe muito bem o que, às vezes dá certo, às vezes não dá. É que nem esse negócio de estralar, né? E eu, como osteopata, né? É muito comum no Brasil aqui a quiropraxia, né? É muito famosa a quiropraxia. Mas eu tenho uma formação em quiropraxia e tenho uma pós-graduação em osteopatia. São esses ajustes articulares da biomecânica. Então é muito comum a gente que trabalha com esses ajustes, vira e mexe recebe uma pessoa ou outra que fala, nossa, eu estava com dor, aí meu primo, meu tio, lá na academia me deram um estralo, aí eu fiquei bom, ou então eu fiquei pior, né? Então, assim, são pessoas que não têm informação, os outros fazerem, ou agora vem na internet, né? E isso é um perigo. Tem que procurar profissional capacitado. Isso em todas as áreas, né? Todas as áreas. Onde você vai pegar um mecânico que aprendeu olhando, olhei no YouTube ali como conserta um carro, agora eu abro uma mecânica e vou consertar carro. Você não faz isso com o seu carro, né? Por que faz com o seu corpo, né? Então precisa buscar bons profissionais, referências, e se for necessário, peça até identificações, né? Os diplomas, aí essas coisas todas, como já me pediram também, né? E não tem problema nenhum, né? A gente mostra porque é até orgulho nosso, né? Mas é para a pessoa se sentir segura, na verdade. Não é isso, Jair? Você já teve algum caso Sete, assim de pessoa que veio estralada por aí e vem doendo mais? tem muitos casos, né, Clécio? A gente, quando falei assim, você faz aqueles estalos no corpo? Falei assim, meu irmão, estalar corpo mesmo, a gente deixa a pessoa mesmo sentir com seus anos de vida, né? Aí, mas a questão Uhum. sobre ajuste intervertebral Ajuda. é coisa séria. Isso. Não é uma brincadeira. É. Eu quero falar às pessoas de casa que como que está chegando o som aí, como que está a nossa transmissão, porque eu estou vendo aqui na nossa nosso link aqui que tem muitos pessoas aqui, terapeutas aqui envolvidos com o nosso querido professor Clécio. E fala aí, deixa a mensagem, lembrando que para deixar as mensagens tem que estar inscrito. E aproveita, manda mais para mais colegas aí para participar e a gente, nós aqui juntos, aprender mais um pouquinho, tá? É uma aula assim gratuita do meu querido Clécio. Clécio, voltando na medicina tradicional chinesa, meu querido, falando sobre 5 elementos, né? Dá uma pincelada também sobre sentimentos desses 5 elementos. Do rim, né? E da bexiga Então do elemento água. E vamos subindo aí. Tá? Aí eu vou deixar você falando lá. aí. Por quê? Isso é muito importante porque as pessoas assim... Por que a acupuntura ajuda, né? Auxilia lá, como você falou, faz a prevenção para pessoas que têm patologias da psique. Um exemplo, ansiedade, depressão. Por que ela atua naquela questão assim? Como que eu posso ter um problema de estômago e eu posso tratar energeticamente e pode também auxiliar isso, tanto prevenindo, também como auxiliando como a cura do corpo. Vamos lá. Então eu vou te dar um exemplo, Jair. E depois a gente classifica. Imagina que você tenha uma pessoa, né? Eu ia falar um paciente, mas vamos colocar uma pessoa que, como qualquer ser humano, né? De repente está passando um contragosto, né? No trabalho, né? Contragosto é ótimo. Está passando lá um perrengue, como a gente diz, né? Tá
está descontente com o trabalho, ou num casamento, ou seja onde for. Está ali passando um estresse, uma situação, né, o chefe pega no pé, por exemplo, cobrança, etc. E essa pessoa começa a ficar nervosa, estressada, né? E começa a apresentar um pouquinho de ansiedade, né? Normal, né? Normal, coisa da vida. E ele vai buscar por exemplo, um auxílio médico ocidental. E nesse momento, agora já a medicina ocidental tem um pouco essa história de reconhecer que fatores emocionais influenciam o corpo, mas ainda assim muitos sem muita classificação, sem muito entendimento ainda do mecanismo, né? Mas vamos colocar que esse paciente então começa a ficar nervoso, começa a ter um pouco de ansiedade, né? E aí o médico prescreve naturalmente um ansiolítico, né? Para nós, na medicina chinesa, esse paciente está começando a apresentar uma estagnação de Qi do fígado, por exemplo, né? Que é a energia do fígado que não está processando muito bem e esse paciente começa a ficar irritado, pavio curto e às vezes ansioso. Ali, nesse momento, com algumas agulhas, claro, ele tem que solucionar as questões externas, né? Mas com algumas agulhas ali, alguns pontinhos, você suavizaria esse fluxo do Qi do fígado, o paciente acalmaria e conseguiria, de repente, enxergar uma saída, né? Porque o fígado, por exemplo, rege a visão, né? Nos 5 elementos está relacionado à visão. Ah, e essa visão não é somente de ver as coisas, de ler também, mas é a visão de vida, os objetivos da vida. Então, o paciente, quando tem estagnação do Qi do fígado, ele perde objetivos de vida, ele pode cair numa depressão, por exemplo, né? Tem várias causas, estou dando um exemplo. Mas voltando ali, ele estava só com uma estagnação de Qi de fígado, que é um início de uma síndrome bem tranquila para se tratar. Só que deu um ansiolítico, mas não tratou a síndrome, né? O ansiolítico só rebaixou esse paciente, né? Mas não houve o tratamento dessa síndrome no aspecto, na visão chinesa. Passado algum tempo, esse fígado começa o estômago. Aí volta ao médico, né? Depois de 2, 3 meses, e vai ser prescrito então ali os remédios para estômago, os zóis, né? Da vida, né? Passou mais 2, 3 meses, ele está com ansiolítico, está com remédio para o estômago, ele começa a ter insônia, porque aí esse fígado começa a atacar e o coração, na visão chinesa, a madeira está gerando muito fogo, o elemento fogo que é o coração, aí começa a ter insônia, aí vai tomar um remédio para insônia, né? Então já são 3 remédios. Aí quando vai de manhã, dificuldade de acordar, aí põe um outro estimulante, já vão para 4 remédios. Lá atrás, na visão chinesa, com pouquinhas agulhas, a gente já estaria corrigindo o problema. E isso é um exemplo, não é para dizer o que é melhor, o que é pior, nem uma crítica, nem nada. São visões de mundo, é só isso que nós estamos falando. Tá? E nessa visão de mundo nossa, com poucas agulhas naquele início, teria tudo para corrigir o paciente acalmar, e nesse momento ainda sem medicamento. Né? Talvez aí algumas ervas fossem necessárias, né? E isso já ajudaria o paciente a conseguir ter não uma depressão, não uma ansiedade, não um nervosismo, mas ficar calmo para resolver os seus problemas. Então, assim, em tese, seria esse um caminho. Então, veja bem as diferenças, né? Tá? Aí, então, eu só usei esse exemplo para que o nosso espectador aí tenha essa visão, né, de como é o mundo da medicina chinesa, né, para saber que ele pode buscar essa ajuda e ter bons resultados, ok? É claro que nesse exemplo, aquela causa emocional tem que ser, ele tem que tomar decisões também, ver o que vai fazer, mas com a acupuntura acalmando e dando essa clareza de visão, o paciente talvez conseguiria resolver isso com mais propriedade, né? Então, foi a título de exemplo. Mas como que nós colocamos isso em aula, né? Na classificação?
cada elemento, então a gente começou a falar dos elementos, agora eu vou costurar e fechar essa questão do elemento, né? Então, nós falamos das estações do ano, né? Então, os elementos seriam fogo, terra, água, metal e madeira, né? Esses são os 5 elementos da medicina chinesa. Cada um desses elementos tem um conjunto de órgãos no qual ele tem uma similaridade, uma ressonância energética. Então, a madeira, por exemplo, é o fígado. Então, pensa que a árvore, né, não tem as suas raízes, seria então o sistema nervoso. Então, o fígado comanda o sistema nervoso, né? O fogo é o coração, é o fogo da vida, né? Dizer que o espírito, na visão chinesa, a mente, as emoções, elas abrigam no coração, vamos colocar assim. A terra é o sistema digestivo, como a terra, a natureza, né? A terra não digere tudo que não é decomposto pela terra, né? Aí você tem o metal, né? Que são os sais minerais, ok? A água, que são o sistema imunológico, os rins, a bexiga, e cada um desses elementos ele comanda, ou ele influencia, ou ele é influenciado por um tipo de emoção, né? Então, a alegria tem a ver com o coração. Então, quando a nossa mente está leve, ela não está alegre, não está em paz, então é esse tipo de alegria, né? A terra, ela tem bons pensamentos, mas como está em desequilíbrio, é muita preocupação. Então, muita preocupação, nós não sabemos que preocupar-se demais atrapalha o sistema digestivo? Nós sabemos disso. Basta observar o seu corpo quando você está muito preocupado. Tem gente que não tem nem fome, por exemplo. Então, eu estou dando exemplos simplórios, porque a medicina chinesa, como eu falei, através desse linguajar popular, ela conseguiu conservar o seu conhecimento por 5 mil anos, né? Então, se fosse muito técnico, isso ficaria perdido com os técnicos que foram, né, que não existiam tantos registros escritos, etc. Então, e por aí vai, né? Por exemplo, o metal, né? Um sentimento do metal. O metal, nós temos o órgão que representa o metal como o pulmão, né? O pulmão, a pele, né? Que são órgãos que respiram, que trocam gases, né? O metal ele é rígido, ele é frio, né? Então pessoas rígidas, né? Como os samurais, por exemplo, pegando esse exemplo aí, né? Militares, né? Que mais? Então o metal tem a ver com tristeza, porque pulmão tem a ver com tristeza, melancolia. Basta ver os poetas da época do pessimismo que morriam de tuberculose, né? O elemento água tem a ver com medo. Então, por exemplo, você toma um susto. Você vê que isso está nos filmes, né? Toma um susto, aqueles filmes de terror, não faz xixi nas calças. Então, são aqueles exemplos populares, mas que fazem a gente compreender. E a madeira, que é o fígado, tem a ver com a raiva, né? Ela se inflama, pega fogo, né? Então sobe a pressão, dá cefaleias, né? Dá AVC, um rompante de raiva ou de uma notícia muito drástica, muito, né? Muito forte. A pessoa tem uma síncope, um desmaio, um AVC, por exemplo. Então, isso assim, a coisa a gente desenvolve muito mais em aula porque é muito mais profundo, mas de uma maneira geral, assim, bem concisa. Eu acho que fica bem colocadinho assim, né? Tem alguma colocação sua? Você queira acrescentar aí, Jair? Olha, eu tô eu vendo aqui, eu estou formulando perguntas e já respondendo dentro de mim, né? Aí quando você fala sobre essa questão e tal, eu ia falar para você, falar para as pessoas que estão em casa e tanto para os praticantes de medicina tradicional chinesa, como as pessoas que não conhecem e são leigos com essa técnica tão maravilhosa assim para a gente, que a gente é encantado com medicina tradicional chinesa. Que como saber que um órgão está em desequilíbrio? Eu não conheço de acupuntura, como é que eu posso saber que energeticamente o meu órgão está em desequilíbrio? Você pode dar só uma dica aí, professor? Sim, sim. Por exemplo, já que a gente
falou aqui, que essa medicina tem aí aproximadamente, a gente sabe que é mais, mas os registros históricos alcançaram aí em arqueologia, o que foi encontrado, evidências de 2.500 anos até 5.000 anos. Então, era uma época em que não existia microscópio, nem conhecimento de vida microscópica, né, bactérias, etc., nem exames de imagem, né, tomografia, raio-x, não existia nada. Então, todo esse conhecimento que nós hoje, como alunos, como professor, né, todo professor é um aluno ainda, né, a gente continua estudando, a gente ensina, a gente se encanta quando recebe esse conhecimento pronto, né? Mas primeiro, toda essa conceituação ela foi se formando ao longo de séculos, né? Ao longo de séculos, depois veio um sábio, veio outro sábio e compilou e juntou e foi juntando peças e aí veio outro sábio e complementou. Então tem diversos nomes ao longo da história da medicina chinesa, de diversas figuras notórias aí, mestres, né? E que foram acrescentando em cima do outro, como ondas no mar, né? Sempre a outra vai mais longe, né? Então é por isso que você vê, né? A gente tem sempre que agradecer os nossos antecessores, né? Os nossos antepassados, sempre os mestres que vieram antes, a gente tem que demonstrar de coração muita gratidão, porque a gente só está aqui hoje graças a esse conhecimento que veio vindo, né? Então a gente vai também aproveitando para fazer esse agradecimento aqui. Mas enfim, como que eu sei que determinados órgãos estão em equilíbrio? Então, por exemplo, vamos colocar aqui, costurando um pouquinho mais essa história de 5 elementos. Já que o pulmão, que é o metal, ele, né, o pulmão que tem relação com o metal, e o metal também comanda a pele, né? A gente sabe que em pediatria, a criança que tem bronquite, né? Quando ela está a bronquite atacada, a pele está boa. Quando a bronquite fica estável, estabilizada, pode vir, né? Em grande parte dessas crianças, então problemas de pele. Então vem as brotuíris, as alergias. Então fica alternando, porque é aquele elemento que está em desequilíbrio. Então, foi através desta observação, né, que o chinês foi fazendo a sua classificação, né, os sábios chineses, ao longo de séculos, como eu falei, e um complementando o outro, né. Então, chegou-se, né, tem diversas maneiras de se explicar como se chegou nisso, em toda essa classificação. Então, a pele tem relação com o pulmão, né? O pulmão tem a ver com essas trocas, embora o chinês não conhecesse sobre gases, né, em termos microscópicos, mas ele observava que existia uma energia do ar que entrava pelo tanque dos ventos, né, a energia do ar, né, e hoje é o oxigênio, né, nós sabemos, mas ele chamava de energia do ar, tati, tinti, né, energia do ar, do grande, né, o grande é o céu, então, a energia do céu que entrava pelo tanque e chegava nos pulmões. Então, quando isso não estava bem, então apresentava tais e tais sinais. Ou era na pele, ou era emocional, a pessoa melancólica, triste, sem motivação. Então, aí ele foi classificando os pontos. Quais os pontos, então, que melhoraria essas trocas e melhoraria a saúde. Mas, além disso, dessas observações, então, uma outra maneira de se chegar no diagnóstico energético é sentindo o pulso do paciente. Então, de batida, se ela é profunda, se ela é rápida, se ela é curta, se ela é lenta, se ela bate como uma corda de um violão, né, apertado, né? Ele foi percebendo quais os órgãos, né, quais os sintomas que o paciente tinha que apresentavam tais e tais pulsos cruzando com a língua, se a língua está muito vermelha, se ela está muito pálida, se ela está aumentada, se ela tem marcas de dentes, se ela tem fissura, uma saburra muito grossa, se ela tem ausência de saburra. Cada uma dessas observações, e cruzando o conhecimento e com sinais que o paciente apresentava no corpo, ele foi fazendo as suas classificações. De modo que, servir de exemplo, né,
conhecia os micro-organismos, né? Então vamos pegar isso aqui como título de exemplo para entender como que o chinês classificou isso tudo. Então eu saio daqui a pouco a podcast e eu vou sair ali, estou aqui quente, né? Que está fechado para o som dos vizinhos não atrapalhar um pouco. Aí eu saio ali, tá fresquinho, eu tô com calor, eu tiro a camisa e vou caminhando para minha casa e eu pego, então, um vento frio nas costas, no pescoço, né? E os antigos, você vê, se nós temos aqui, sabendo que os nossos avós falavam isso, não fica em frente ao ventilador, que você fica resfriado, não tem isso. Olha, não pega o sereno, que você fica resfriado, não anda de pé no chão. Então, se o nosso povo faz isso aqui e vulgarmente tem algum tipo de verdade, foi isso que o chinês fez. Os sábios chineses e foram tomando os conhecimentos até ele chegar nessas classificações. Então eu saio um pouco agasalhado e pego um vento frio no pescoço, nas costas, amanhã eu acordo resfriado, né? Eu acordo resfriado. Se eu não cuidar desse resfriado, se eu continuar tomando friagem, ou tomar gelado, ou o tempo esfria também, né? E esse frio, e eu continuo me expondo ao frio, o que era um resfriadinho, que veio, hoje a gente sabe, caiu minha imunidade, esses vírus que estão aí me levam a uma resfriada. Mas o chinês não sabe. Então, o vento frio me deixou resfriado. Se eu não cuidar do resfriado, ele aprofunda, vira um vento calor. Então, eu começo a sair do calafrio, que é do resfriado, e começo a passar por uma febre alta, onde eu estou ficando com gripe. E se eu não cuido da gripe, ela aprofunda até chegar no pulmão, né? E aí ela vira uma pneumonia. E aí é febrão alto, né? E eu vou precisar de um antibiótico, ok? Para matar, então, esse vírusinho que foi entrando, que baixou minha imunidade, e de repente eu fiz uma pneumonia, porque deu oportunidade, porque caiu minha imunidade, eu fiz febre, etc., para que uma bactéria ali oportunista fizesse uma pneumonia bacteriológica ou uma pneumonia viral, como nós vimos há pouco tempo. Então, assim, o chinês não sabia de vírus, nada disso, mas ele observava a natureza. Então, eu peguei, né? Eu me expus a um elemento, não cuidei da forma correta, seja na ervas chinesas, ou, né, ou até com ventosas, com moxa, né, quem tirar aquele resfriado, aquilo, né, vai infectar, vai aprofundar, vai virar de um resfriadinho, uma gripe, uma pneumonia, né? E se eu não cuidar, né, aí a coisa pode ficar feia. Então é isso, como que o chinês percebia? Através das observações. Então, por exemplo, nessas classificações, a gente sabe que o rim comanda. O rim, de novo, é o rim energético, né? Comanda a região lombar, comanda os joelhos, o calcanhar, a imunidade, né? Então, se eu começo a apresentar problemas de joelho, é claro que tem as questões mecânicas da idade, a artrose, tem os desgastes e tudo, mas por que desgasta mais para a senhorinha A e menos para a senhorinha B, né, os joelhos? Porque a senhorinha A tinha um rim melhor, ou ela cuidou melhor da mecânica também, né? Fez um yoga, fez um tai chi, etc. O que fortalece o rim na beleza, né? Mas enfim. E aí, que mais? O básico, que é o sistema digestivo. Eu vou ter sistema digestivo, eu posso ter problemas com umidade. Se o meu sistema digestivo não funciona bem, meu corpo começa a acumular uma espécie de muco, de fleuma, de umidade no corpo, que não está indo legal. Isso começa a sobrar no corpo, começa a ter, por exemplo, excesso de peso, pernas pesadas, porque a umidade não é pesada, então minhas pernas ficam pesadas, né? Umidade na cabeça por exemplo, uma sinusite, quando ela infecta, então está infectada, mas quando não está, aquela cabeça pesada, dor de cabeça, é uma umidade na cabeça. Né? Se eu me exponho muito à friagem, então essa friagem atinge os ossos, as articulações, então eu posso ter dores lombares, dores no joelho, né? Pés frios, ok? E por aí vai, é mais ou menos esse raciocínio aí. O que ficou faltando? Muita secura. Então, se eu estou num clima muito seco, num estado muito seco, em países muito secos, então eu vou ter problemas de pulmão, problemas de pele, vem as rachaduras na pele, né? As brotoejas,
psoríase, né? Por exemplo. Claro, a coisa é mais profunda, mas isso já dá para ter uma noção de como as coisas foram sendo classificadas através da observação, através de séculos aí, e através dessa classificação que os sábios chineses fizeram, já se sabe muito bem. Cada região, cada elemento do nosso corpo ressoa com qual elemento ou com qual órgão, né? Então, a madeira, o que é a madeira? É a visão, a madeira é o próprio fígado, é o sistema nervoso, né? Então deixa a pessoa muito explosiva, muito irritada. A cor do elemento madeira é o verde, por isso que o Hulk ficava nervoso e ficava verde. Então essa sabedoria popular que está aí, da onde ela vem? Ela vem da observação, né? É isso. Então esse negócio do Hulk aí é bem explicativo, por exemplo. Que maravilha. Elucidativo, né? Clécio, você falando assim, eu fico, né, muito feliz aqui em ouvir essa aula sua. E eu estava lembrando sobre questões de patologia, né? E às vezes a pessoa assim chega, você falou sobre, não que eu detenho essa ciência 100%, né? Porque eu acredito que todos nós, acupunturistas, estudantes de medicina tradicional chinesa, a gente ainda está engatinhando para entender mais essa questão da técnica, da filosofia, né, que é tão importante. Aí teve uma época, eu atendendo meus pacientes e eu, pelo pulso, né, vendo a língua, o pulso, coloração da pele, aquela questão toda, fazendo anamnese, e depois que eu falei, né, falei assim, ó, você vê direitinho o que eu vou falar aqui agora e tal. E ela falou assim, mas como que você sabe dessas questões? Falei assim, eu falei alguma coisa errada? Falei assim, não, está tudo certo. E inclusive, tudo que você falou está nos exames clínicos. Então, tipo assim, eu tenho assim a medicina tradicional chinesa como a minha primeira, meu carro-chefe do meu trabalho, né? E sou muito grato a primeira vez que eu adentrei para dentro dessa técnica. Ô Clésio, eu quero te chamar aqui para te pedir um pouquinho de paciência, que eu estou amando aqui a sua aula, viu? Você é uma pessoa, para mim, assim, que muito importante, aquela que importa dentro do coração. Muito obrigado. Então, quero te pedir um pouquinho de paciência, que eu vou chamar nossos patrocinadores. E a você aí, aproveita, tá? Não sai daí não, porque nós vamos abrir para ler as suas perguntas, as suas saudações. Para todos que estão presentes, façam pergunta ao nosso professor, que ele está aqui com o coração assim, bem aberto, para estar explicando aí e estar auxiliando todos nós aí, tá? Já volto já. Para cuidar bem da sua saúde, você precisa de assistência de verdade, equipe qualificada, equipamentos modernos, atendimento humanizado. O Vitaplan é o plano de saúde do Hospital Bom Samaritano, que tem hospital próprio, clínica e laboratório, tudo para facilitar o seu atendimento. Chame no WhatsApp 2101-6161 e faça o seu plano individual, familiar ou empresarial. Se o seu plano é ter saúde, vem pro Vitaplan. Singular Imóveis. Com mais de 30 anos de experiência, somos especialistas em transformar sonhos em realidade. Com serenidade, profissionalismo e dedicação, oferecemos as melhores opções em compra, venda e locação de imóveis. Cada cliente é um membro valioso da nossa família e trabalhamos para garantir sua total satisfação e tranquilidade. Entre em contato conosco pelo telefone 33 32 21 94 85. Acesse agora mesmo singularimóveis.com.br e descubra tudo que podemos fazer por você. Espaço Terapêutico Jaider Matos. Receba o cuidado através das terapias integrativas, ativando o despertar da cura que sempre esteve dentro de você. Aqui nós temos acupuntura, shiatsu, seitai, toque-sen e muito mais. Atendemos de segunda a sexta-feira.
Agende seu horário pelo telefone 339-9859-9716. Estamos na Rua 8, número 40, no bairro São Cristóvão, em Governador Valadares, Minas Gerais. Espaço Terapêutico Jaider Matos, levando a cura através das mãos. É isso aí. Olha, se você está pensando aí, se eu compro, se eu não tenho, né, um plano de saúde, olha, a gente está com o Vitaplan, tá? Uma parceria com o Hospital Bom Samaritano, aqui de Governador Valadares. Olha, preços acessíveis para você, tá? Tanto para família e como para empresa. Você está querendo aí colocar os seus funcionários para ter plano de saúde? Olha, a Vitaplan está assim, fazendo assim um trabalho bem bonito, tá? Junto com o hospital e trazendo assim toda a qualificação médica hospitalar para os seus pacientes. Então, e seus clientes, né? Então, se você também quer colocar na sua família, olha, o nome certo é Vitaplan, tá? O telefone está aí, entre em contato e faça parte dessa família Vitaplan junto com o Hospital Samaritano. Então, se você, sinônimo de bons negócios, Singular Imóveis. Se você está pensando em comprar ou vender, Singular Imóveis. Se quer alugar um ponto comercial para começar o seu comércio, Singular Imóveis, tá? E olha, quero chamar aqui que eu quero aproveitar aqui, assim, o máximo possível, meu querido irmão Cléucio. Cadê você, Cléucio? Olha aqui, eu estava lembrando aqui que tem um amigo meu, vou mandar um abraço para ele vai saber quem é. Ele chegou aqui, né, com um processo assim, de circulação assim, e a hemorroida dele estava todo para fora. Falou assim, Jade, você me ligou, você pode resolver um negócio? Eu falei assim, rapaz, é melhor você ir no angiologista e tomar o remédio. Não, Jade, eu já fui, você não está entendendo, eu estou passando uma situação assim que só Deus. E eu falei assim, então tá bom, então vem cá. Aí eu fiz um procedimento com ele, com acupuntura e moxa. Vi que ele estava assim, a flor da pele, né? Então tem um ponto muito usado pela técnica de acupuntura, os praticantes de medicina tradicional chinesa, que, como se diz, é fazer e batata, né? Aí depois eu falei assim, vai lá no banheiro, dá uma olhada. Ele falou assim, seu bruxo, o que é que você fez? Por causa da fumaça, né? Quem é acupunturista entra dentro da sala, tá achando que a gente tá fumando maconha, mas não é a moxa, né? A artemisia que a gente queima e tá aquela que vem a auxiliar. Então, e outra parte quando a alopécia, né? Que a pessoa estava com alopécia, aí a gente está vendo assim, olha, o estado do estresse da pessoa, né, Cléucio? Vai assim, ó. É isso mesmo. Aí daqui a pouco o corpo fala. E às vezes, por exemplo, quando a boca não fala, o corpo, ó, e os órgãos gritam dessa forma, né? E estou amando aqui a sua aula, tá? Eu quero agradecer a todas as pessoas que estão participando, que eu vou ler aqui algumas mensagens e a gente vai falando aí, tá bom, meu querido? Tá bom para você? Tá gostando, Clécio? Tá ótimo, uma maravilha. Ah, que bom. Então traz para mim aí, Chay. Boa noite, amigos. Grimaldo. Esse aí é meu querido irmão Grimaldo. Oh, Grimaldo, ó. Sempre aqui com a gente. Esse é um grande amigo, viu, Clécio? É um artesão, me ensinou. Você lembra quando eu tinha marcenaria que foi fazer toxem e seitai? Lembro. Quem me ensinou foi o Grimaldo. É. Olha aí que legal. Maravilha. Você mandou umas ferramentas suas para mim que eu uso até hoje, são maravilhosas. Olha que massa. Eu vou mandar outras, tem outras aí lindas que o Grimaldo confeccionou para mim e foi muito bom. Que eu já não tenho a marcenaria mais, né? Foi naquele momento e tal, e a gente foi passando por outras coisas. Mas o toxem também e o seitai, que uma é uma técnica tailandesa e a outra é uma técnica japonesa. Ambas integrativas e está aí para auxiliar aí, para ajudar. Vamos à próxima, Chay, você colocou? Ele é um profissional maravilhoso, Iracema, olha aí. Obrigado, a Iracema, é. Isso. Cristina Paz, boa noite, Cristina. Que bom. Da acupuntura, ela falou sobre a ansiedade, como a acupuntura.
ansiedade, cefaleia, né? A famosa dor de cabeça, a acupuntura auxilia bem, né, Clésio? Isso. Muito, muito, muito. Né? Próximo. Pode falar, pode falar. Tá. Olha o Grimaldo. O Grimaldo é o nosso fiscal aqui do áudio e imagem. Ali, ó. Áudio e imagem, ótimo aqui. Obrigado, Grimaldo. Próximo. Estou esperando as suas perguntas, tá? Podem fazer, se caso tiver. Que alegria, meu amigo Clésio, assistir sua palestra, Marcos Roberto Miranda. Simplesmente Um abraço, sensacional. Isso aí? Esse Ô, Marcos é Clésio. uma pessoa sensacional também. Sim. A gente, quando a gente vê assim, a questão dentro disso aflorando, se não for espiritual, é o que mesmo? E você é professor também e mestre em Reiki, né? Isso. Como que isso funciona? Também Já é quero outra te paixão. perguntar uma coisa. Outra paixão. Um reikiano doente pode fazer reiki em outra pessoa? Então, vamos lá. São assuntos polêmicos dentro desse outro universo que é o reiki. Então, primeiramente, o que é o reiki? O reiki é uma terapia que foi trazida assim, recentemente, redescoberta por Mikao Usui, né? Tem aí uns 200 anos. Ele trouxe novamente essa questão da cura pela imposição das mãos, que é se tornar capaz, como terapeuta, de captar com mais ênfase, com mais qualidade, a energia universal, a energia da vida, né? É uma energia do Criador, da fonte que nos mantém vivos. Então, você se tornar um canal dessa energia e passar para um outro ser humano ali que te busca, né? Que está ou ele só quer fazer um reequilíbrio, aquele momento para tirar o estresse, para como se recarregar as baterias, ou de fato está com um desequilíbrio, está com alguma doença, né? Então o reiki é a captação em maior quantidade e qualidade dessa energia pelo terapeuta, e isso passar pelo terapeuta como se fosse um canal, né? Para essa pessoa, para você ir lá naqueles chakras, naquelas entradas de energia do corpo humano, aí olhando sobre a ótica da energia, aí já pegando mais um conceito da medicina ayurvédica, que é a medicina indiana, né? Mas a gente cruza isso com medicina chinesa também já já. Então, e você recalibrar num padrão de funcionamento mais adequado, mais saudável para aquele paciente que está com aquele desequilíbrio no seu campo energético. É como se existissem buracos, fissuras, falhas, depressões energéticas, aonde eu, como terapeuta de Reiki, eu vou por aquilo, ajudar a refazer para que ele vá restabelecendo a saúde. Então, também é uma terapia energética, assim como a acupuntura também é energética, com entendimentos diferentes, com ferramentas diferentes, mas que todos visam a cura, o reequilíbrio, o restabelecimento, que cura é uma palavra forte, né? O reequilíbrio desse paciente e o seu bem-estar, até que ele possa até atingir, então, essa cura. Porque uma das coisas que está comprovada, por exemplo, no Reiki, é que há, de fato, isso através de pesquisas, uma melhora, uma implementação do sistema imunológico do paciente que recebe o Reiki. Então, isso já está até comprovado pela ciência ocidental. O paciente que recebe o Reiki, ele tem uma melhora do seu sistema imunológico, né? Eu, como um canal de Reiki, como um reikiano, que a gente costuma dizer, naquele momento em que eu faço a minha conexão, então, com essa energia de cura, com a fonte, com o Criador, e me coloco à disposição para ser um canal e passar essa energia para uma pessoa que precisa, à medida que essa energia passa por mim, ela também vai me curando. Então, o terapeuta também vai sendo curado, à medida que ele também vai, né, vai sendo reequilibrado, à medida que ele vai ajudando a reequilibrar aquele paciente, né, aquela pessoa que está necessitando. Então, vai depender muito, né, a sua pergunta,
até que ponto, que doença é essa que a pessoa, que o canal tem, que o reikiano tem, se ela está muito em desequilíbrio, né? Aí não é recomendado, então, que ele faça naquele momento. É recomendado que ele receba o reiki, né, de um outro terapeuta. Se tiver com muito desequilíbrio. Se não tiver, pode sim ser um canal. Porque, afinal de contas, né, se a gente for pegar, então, essa questão filosófica mais a fundo, aí são pensamentos meus mesmo, todos nós estamos nesse planeta, de certa forma, estamos um pouco adoentados, não estamos muito equilibrados, não. Por quê? Nós estamos um pouco mais desconectados da fonte. A pessoa que medita constantemente, espera-se, né, que ela seja um pouco mais equilibrada. E o que é o meditar? É reconectar com o Criador, com a fonte, com algo maior, seja lá o nome que você queira dar dentro do seu segmento filosófico ou religioso. Mas é isso. Eu posso fazer reiki estando doente? Depende do grau desse meu desequilíbrio. Porque muitas vezes eu preciso. Mas à medida que passa por mim, também me ajuda a reequilibrar. Então depende muito do grau, depende muito da sua disposição física, né? Mas, né, tem que ter o coração aí aberto, coração de amor aí geralmente a coisa dá certo. É isso, Jair? Isso aí, meu Concorda ou Clécio. não? Plenamente. É muito importante você trazer essas questões, porque que às vezes, né, a pessoa não está tão receptivo para entender essas questões. Como você falou, a gente está no planeta Terra, então a gente é suscetível a dores, a doença, a tudo nesse plano aqui. Então, da mesma forma que o terapeuta que cuida, ele também precisa ser cuidado. E se ele também, ele não é um super-homem, ele simplesmente ele está se colocando à disposição de servir. Como o outro também que está sendo servido, pode servir também. Então, o que acontece? Eu estou passando por uma situação e estou doente, eu preciso de receber o quê? Cuidados. Que às vezes a gente que navega no meio de tantas energias, a gente tem que estar bem ciente, né? Que também podemos acidentar, estar doente. Pode vir o excesso de preocupações, ansiedades e acontecer. E como você mesmo falou, meu querido, a gente precisa, né, de receber cuidados. E por que não o reikiano também não receber esse cuidado para também ele se prumar mais, se ficar mais com a sua saúde equilibrada, com a sua energia equilibrada e assim tocar o barco fazendo o que ele faz de melhor, cuidar do outro. E a pergunta é, quem pode receber acupuntura e quem pode receber reiki? Então. Eu acho que todo mundo pode receber acupuntura e reiki, né? Na medida que você tem um corpo físico aí que está sofrendo, que está precisando, né? A questão é ter bons profissionais, ter o tempo, ter a disposição, né? Eu acho que todos podem, né? Em todos os momentos. É claro que nós hoje temos a medicina ocidental tem, né, todos os seus méritos, que tem os seus aparelhos de imagens, os seus exames laboratoriais, tudo classificado também. Então, assim, isso também é uma maravilha aí, é uma misericórdia divina para nós aqui, seres mortais aqui, réis mortais que precisamos de cuidados, né? Então, todo o exame, claro, vai analisar, vai fazer a conduta, mas isso também serve. Então, uma coisa não exclui a outra. Isso também serve para nós como exame, né? Nós não vamos fazer diagnóstico médico, nós não vamos prescrever tratamento nem medicamento, mas também serve para que a gente vá acompanhando, né? Então, respondendo a sua pergunta, o reiki é maravilhoso, né? Pessoas que estão acamadas, receberem reiki, é uma coisa fantástica. A acupuntura também. Então, quiçá a acupuntura estivesse nos hospitais. Eu estive na China, né?
e como a gente conversou, e assim, é maravilhoso os pacientes ali acamados receberem acupuntura. Isso minimiza custos do hospital, né? E o mais importante, melhora o paciente, né? E como a gente falou, ele quer ficar bem, ele quer ficar bom, ele quer ficar sem dor. Quem não quer quando está doente, né? Então nós temos países, se não me engano, Alemanha, alguns países europeus aí que os reikianos eles têm acesso aos hospitais, né? Para aplicar o reiki em pacientes acamados, né? Eles têm um acesso, claro, vou dizer que é um livre acesso, tem que ter ordem. O hospital tem pessoas precisando se recuperar, né? Mas eles têm momentos em que eles são permitidos a entrarem e aplicarem reiki nas pessoas, né? Na China, a acupuntura. Certamente há hospitais também que podem receber os acupunturistas. Quem lucra com isso? Quem lucra é o paciente. E a gente está falando de um lucro que ele está acima do monetário. É um lucro de saúde, é um lucro de vida, né? Então, quem ganha com isso é o paciente que ganha qualidade de vida. E isso acho que é o mais essencial. E é claro que todo o sistema certamente economiza financeiramente, né? Com os gastos que são minimizados. Então, todos, a meu ver, podem receber, né? Basta receptivo, né? O que é estar receptivo? Adianta eu aplicar reiki numa pessoa que não acredita? Olha, adianta, claro que adianta. A técnica funciona. Mas se ele está aberto de coração, adianta mais, né? Verdade. Porque quebra aquela barreira da crença da pessoa. Quando me O reiki falam é importante. assim, quando me falam, desculpe te interromper, quando me falam Pode falar. o que é o reiki, né? Eu falei assim, olha, o que Jesus Cristo falou, né? Colocarás as mãos do enfermo e eles serão curados. Você concentra, né? Você coloca a sua intuição ali, a sua energia ali para trabalhar, para promover a cura, juntamente com aquela pessoa. E ainda há o reiki à distância, né? A pessoa que está acamada lá, então a gente sintoniza naquela pessoa e coloca essa vibração de cura e chega lá como uma oração. Isso. Não tem misticismo nisso. Exatamente. Não é verdade? Não tem. E é isso que eu estava te falando. O que é legal do reiki? Ele não está ligado a um sistema religioso, né? Mikao Sui foi o redescobridor, né, do reiki, porque ele já vinha até de antes, né? Quando você impõe a mão num espaço, olha, isso é desde o homem da caverna. Você bateu lá o joelho, o que você faz? Você põe a mão, esfrega, né? Isso não acalma a dor. Então, vamos dizer que foram os primeiros reikianos esses, né? Mas, enfim, o Mikao Sui, ele não colocou o reiki num sistema de crença religiosa. Então, ele não faz parte de nenhuma religião, justamente para quebrar essa barreira da crença religiosa. Porque se eu sou de uma religião X e não aceita o reiki porque é da religião Y, quantas pessoas da religião X seriam prejudicadas ou teriam internamente os seus sistemas de bloqueios? Porque você tem que estar aberto, né? Receptivo, para que a coisa funcione melhor. Não é que não funciona, mas a gente sabe que a mente pode criar barreiras até para remédios. A pessoa tem o caso do placebo, né? Acreditando ou não acreditando, ele vai funcionar mais ou menos até. Isso é comprovado, né? Como placebo. Então, à medida que o reiki ele não está ligado a nenhum sistema religioso, isso é mais receptivo para todas as pessoas, para que não tenha aquele pé atrás inicial, né? E aí, acreditando-se que é a canalização dessa energia de vida, né? A energia de vida está em todo o planeta, correto? Então eu posso mentalizar uma pessoa que está lá no Japão com a intenção de cura dentro do sistema, do método Reiki. Aí eu vou ter um método para fazer. Não é uma coisa
faz assim de qualquer jeito. Tem um método certinho, tem os símbolos que eu mentalizo, que eu vibro, que são os mantras, os sons, né? E os símbolos focado naquela pessoa que está lá no Japão e a pessoa tem uma melhora, acredite, né? Tem uma melhora. Até às vezes constatada em exames, assim, uma melhora do sistema imunológico, uma recuperação. E mesmo a gente, como né, mestre de reiki, vira e mexe, alguém manda. Eu hoje com o WhatsApp, manda um reiki para mim que aconteceu uma X, eu estou muito nervoso, eu estou aqui muito. A gente mentaliza, faz os símbolos sagrados, os mantras, envia para a pessoa e depois no dia seguinte a pessoa agradece, né? Ela conseguiu acalmar, ela conseguiu resolver a situação com a cabeça mais fria, ou conseguiu dormir, ou conseguiu. Né? Então a gente tem essa experiência, porque os nossos amigos, nossos pacientes, aqueles que pedem o reiki, né? Depois eles dão esse feedback. Nossa, melhorei muito. Nossa, depois que você enviou o reiki. Assim como a oração, né? A oração também está comprovada cientificamente e ela melhora a pessoa de alguma forma. Só que a oração, então, ela está ligada a um sistema religioso, e isso pode ter essa questão dos tabus e etc. E o reiki, ele é um pouco mais livre nesse sentido, né? E facilita mais. Maravilha. Vamos lá, vamos ler. Tem pessoas falando aqui, tem mais pessoas, né? Pode mandar, Chay. Cleusa Simões, boa noite, Cleusa. Ô, Cida Mol, boa noite. Saudade de você, viu, Cidoca? Olha o Eduardo, Marinelso, muito bom. Marinelso, você tá me devendo. Um beijo para você e para sua família, viu, Eduardo? Um forte abraço. Gabriela Gomes, grande mestre. Olha aí. Nosso querido, obrigado. Abraços carinhosos. Águas obrigado, de Lindóia abraço. Precisa de suas palestras aqui e seus procedimentos maravilhosos de cura, bem-estar. Grande amigo. Olha aí, tem mais, ó. Fui curada por ele, bruxismo e ansiedade e depressão. Olha aí, gente. Olha como a importância de bons profissionais. Profissional maravilhoso e pessoa magnífica. Nunca mais tive bruxismo, suas mãos são de cura total. Sou reikiana e meu mestre é ele. Gabriela Gomes. Olha que responsabilidade. Saudade de suas vibrações. Suas vibrações. Grande abraço carinhoso e parabéns. Olha aí. Abraço. Tem mais uma? Live top. Eu conto com você, Gabriela, para proliferar o nosso canal, que nosso nicho aqui é saúde e espiritualidade. Maravilha. Olha, só mais uma coisa. Reiki e alinhamento de chakra. Então, vamos lá. Primeiro é o chakra, né? Tanto se fala em chakras, chakra. A palavra sânscrita que significa roda. Então, é como se fosse um vórtice de energia. Então, primeiramente, o ponto de acupuntura é um chakrinho, né? É um mini chakra ali no qual a gente coloca a agulha e vai haver uma regulação daquela energia que tem de mais ou tem de menos. Só que esse chakrinho ele tem um canal que vai chegar em chakras maiores e maiores e vão regular chakras maiores que estão ligados a glândulas, estão em cima de glândulas, centros nervosos, e regular isso, equilibrar isso, acaba equilibrando o órgão que tem uma ligação com o sistema neuronal, desses plexos, no qual existe o chakra em cima, que seriam esses vórtices de energia. Então, aí eu fiz uma explicação dentro da visão da medicina. Na medicina ayurvédica, medicina indiana, que também é reconhecida pela OMS, a medicina ayurvédica, então, ela tem, vamos colocar aqui, 7 chakras principais. 7 principais, tá? Mas existem muito mais. Chakras na planta dos pés, né?
nas orelhas, nos olhos. Então, tem ali entradas e saídas energéticas, que são chakras secundários, né? Mas os 7 principais, né, que a gente vê muito em aulas de yoga, aquelas posturas, cada postura equilibra, então, um determinado chakra, que assim como eu expliquei agora na medicina chinesa, vai equilibrar aquele plexo, aquela glândula, e trazendo um equilíbrio para aquele órgão, para aquele sistema, todo, sistema reprodutor, digestório, nervoso. Então, posturas como agulhas, né, visam o reequilibrar desse chakra, né? Meditação também reequilibra, também, como reiki. Então, tem a imposição das mãos, na qual eu estou fazendo uma concentração energética, né? O reiki é isso. Então, estou captando melhor essa energia de vida, essa energia do curador, e transmitindo nas minhas mãos. Então, essas mãos vão ser colocadas em cima, são várias posições, né? Que a gente vai colocar nos pacientes, mas vai passar sempre por esses 7 chakras principais. Então, se eu tenho aquele chakra, aquela roda, que não está fazendo uma troca adequada com o ambiente e eu estou adoecendo, então quando eu dei o exemplo da agulha, né, que vai regular, eu também faço com as mãos, impondo então os mantras dentro do simbolismo do Reiki, né, da metodologia Reiki, visando aquele equilíbrio daquele chakra. Então eu vou, à medida que eu vou fazendo essas terapias, em tese eu vou melhorando esse vórtice energético, esse chakra, e consequentemente melhorando o corpo emocional, o corpo espiritual, o corpo energético, etérico e o corpo físico, né, por final, né, desse paciente, buscando então o restabelecimento da saúde. Então, em tese, aquele órgão começa a funcionar melhor, aquele plexo nervoso, aquela glândula, aqueles hormônios começam a ter uma melhora de qualidade, e o paciente vai melhorando. Como eu falei, uma das coisas que está comprovada no Reiki, por exemplo, é a melhora do sistema imunológico do paciente, de sangue, com exames, tudo. Pacientes que vão tendo uma melhora do sistema imunológico, né? Então é isso aí. Então os chakras são isso, né? Fantástico. Tem mais ainda para a gente ler aqui, Cléucio. Olha pra você ver que legal. Profissional muito sério e competente. Adoro suas sessões de acupuntura e outras técnicas que você aplica. Porque entro na sua clínica como brinco com você no bico do corvo e saio muito bem. Mais outro. O médico perguntou... A Cleusa Simões. O médico perguntou o que fiz porque meus exames estavam ótimos em relação aos anteriores. Falei, faço acupuntura toda semana e mal falto de tanto... E não falto de tanto que me faz bem. Obrigado, professor Cléucio, pelo tratamento que me aplica. Olha que maravilha. Olha, o bom... Como é que é, Chay? A Cleusa Simões, a sua paciente. Ela esteve aqui hoje. Olha que maravilha. O importante, às vezes a pessoa fala assim, eu fui lá fazer uma acupuntura e não deu certo. Uma vez não, meu irmão. É um tratamento, né, Cleusa? É necessário que as pessoas entendam isso. A acupuntura aqui no Ocidente, ela ficou muito... Quando se fala em acupuntura, as pessoas associam questão de dor no ciático, dor lombar, dor no joelho. Sim, a acupuntura é excelente para dor, uma das melhores técnicas que existem para dor de fato, né? Claro, tem que examinar, ver, né, diversos fatores. Ninguém está excluindo nenhum tipo de tratamento ou avaliação médica, nada. Né, isso tem que ser feito, tem que ser complementado, etc. Mas ela ficou muito associada à dor no Ocidente. Mas ela, além de ser muito boa para dor,
como eu estava explicando agora aqui, que eu fiz meio lá, meio cá com reiki, né, com chakras, etc., a acupuntura, falando dela agora, ela como eu já disse, ela é muito preventiva, porque ela já está vendo o que não está funcionando bem agora, e você começa a botar isso para funcionar bem. Então você evita problemas, doenças futuras, né, ou você procura evitar, busca evitar, né, doenças futuras através do equilíbrio que você já está promovendo agora. Mas então é isso, ela trabalha muito com a prevenção e a promoção da saúde. Também porque a gente acaba orientando o paciente em diversos fatores, como por exemplo, né, evitar certos alimentos para cada tipo de paciente. Então, paciente que já tem muito frio no corpo, pé frio, né, e os seus sintomas pioram no inverno, no frio, a gente já vai orientando, olha, procura tomar chazinho, né, nada de água gelada, evita o pé no chão. Sabe, parece coisa de vó, mas não é. É coisa de observação do homem na natureza. Uma observação sábia, feita pelos sábios chineses, né, do homem na natureza. Então, as doenças que o inverno me trazem, porque ele é frio e eu sou muito frio, as doenças que o excesso de umidade me trazem. Quando a gente fala excesso de umidade, não é só o final do verão, como eu falei, que as chuvas de março, né? É quem trabalha em lugares úmidos, por exemplo, trabalha com lava rápido, sei lá, né? Mexendo com água, e eu já tenho umidade. E alimentações muito úmidas, muito doce, gorduras, isso gera umidade no corpo, né? Então a gente vai costurando tudo que a gente veio conversando hoje, Jair. Então, assim, você falou, como que seu paciente, você, né, fez uma anamnese no seu paciente, e falou, nossa, como você acertou tudo sem fazer exame, é tudo que deu no exame. Por essas observações, essa prática que a gente tem, a gente sabe, por exemplo, que excesso de alimentos gordurosos, frituras e doces levam a umidade no corpo. O que é uma umidade no corpo nessa linguagem chinesa de 5.000 anos? Tenho muita umidade no corpo. Se nós fôssemos fazer uma analogia, uma transcrição para a modernidade de hoje, seria o colesterol alto, gordura no fígado, por exemplo, né? Há algumas doenças autoimunes. Então, são essa comparação, essa analogia entre o que a ciência descobriu hoje, através dos equipamentos modernos, exames de sangue, etc., com essa linguagem simples que quer dizer a mesma coisa, né? Só que pelos sábios chineses da antiguidade. E aí a gente, né? Vou tirar excesso de umidade, vou tirar excesso de frio, vou tirar excesso de calor, doenças de excesso de calor, pressão alta, cefaleias, né? Vou tirar com as ações que eu faço no paciente. Se eu ponho uma ventosa, se eu faço uma moxa, se eu oriento a alimentação. Então, é isso aí. Eu nem lembro o que você tinha perguntado, eu só desenvolvi aqui um raciocínio. É isso mesmo. Olha que eu quero chamar a atenção aqui. Olha, para você ter ideia. Você não vai ver usando nada gelado. Aí, às vezes, a gente fala, né, dentro da sala, olha, evita beber água gelada, usar coisas, gelo, essas questões. Porque nós que praticamos a medicina tradicional chinesa, nós somos avesso a essas questões geladas. Porque nós vamos precisar de outro podcast com o Clécio para explicar isso assim, tintim por tintim. Ô, meu irmão, eu vou passar aí umas fotos da sua história de vida. Olha o que a Chay fez aí para você de presente. Que maravilha. Você pode ir falando aí, ó. Que bacana, olha lá. A gente tem aí, os cursos, as minhas aulas, eu tenho uns cursos lá em Fortaleza, em Florianópolis, né? Olha, anota essa foto aí que tem, foi rápido, tinha um foguinho legal, né? Saindo ali, né? São algumas ervas que a gente Rapaz, você tá com um pajé aí, né? Aí. Então, tem esse meu lado xamânico, né? Então, tô com os índios do Acre ali, que são os catuquinas, né? Vou ali onde a foto do cachorrinho ali é a minha clínica, a minha turma ali de reiki, de acupuntura. Sim. A outra foto ali de Fortaleza, uma todo foto mundo ali de máscara ali, foi naquela época, né? Foi na época pesada aí, né? Uhum. Olha, até o Dog fez reiki, olha que legal.
Ah, o dog é arrepiando, né? Geralmente os gatos são já de nascença, né? Aí a gente falando lá, Sala que eu trabalho ao ali, ó. Shiva lá, Parvati, no É, quadro dos aqui é chakras. tudo junto e misturado. Olha que interessante essa foto. Tem um paciente ali com agulhas no rosto, né? Você vê que não dói, Sim, né? sim, Agulhas no rosto, saindo fogo ali, porque uma paralisia facial por frio. Pegou friagem e teve uma paralisia facial. sim. Aí a gente aquece as agulhas e esse paciente retorna rapidamente à normalidade da sua face, né? Isso é impressionante. Ali tem uma outra foto saindo fogo ali para tirar frio da lombar do paciente frio, né? Sim. E viagem minha, ó, uma foto na Índia, Na Índia aí, olha ó. lá, no Rio Ganges ali, ó, no barco ali, tá vendo o rapaz ali Sim. de vermelho? Aquela outra foto que eu tô ali com um turbante ali, turbante não, uma veste ali ocre, né? É É, você dos tá monges bem peruano tailandeses, ali, ali ó. é na Tailândia. Na É ali na Tailândia, né? Tailândia. É, Que tem um massa. peruano ali também que é um cachimbo ali É, com tabaco sagrado, né? Um tabaco, só sim, tabaco sim. ali. Graças a Deus, só tabaco. E é tabaco rezado pelos índios, né? Ali tem uma foto Maravilha. fazendo o caminho de Santiago ali na neve. Eu peguei Sim, inverno de 1995, fazendo o caminho de Santiago. tá. É isso Olha, aí, minha história é um pouco disso. Tem mais sim. coisas aí Olha, então a para gente vai ter contar, né? que. Você sabe que a gente aqui não faz considerações finais, a gente faz considerações de até logo, né? Eu quero, Ah, maravilha. tá bom? Eu quero que você faça as suas considerações de até logo e para que a gente possa fazer outro. Mas, meu irmão, eu quero você aqui do meu lado, cara. Você tem que vir aqui em Valadares. Eu E eu vou, vou te hein? esperar Agora, aqui. agora eu Mas enquanto não dá, a prometi. gente pode fazer essa segunda etapa da mesma forma que nós estamos fazendo hoje via VMix Call. Mas eu vou deixar você fazer as suas Ótimo, considerações, tá, meu querido? maravilha. Bom, a gente vem uma hora aí sobre as ervas chinesas, que é um outro universo maravilhoso, né? Mas enfim, queria agradecer imensamente o convite do Jaider, da Chay, da sua equipe maravilhosa aí, para participar desse podcast que também é muito enriquecedor. Já passou aqui pessoas muito interessantes, né? E cada um trouxe o seu conhecimento aí fantástico. E eu desejo aí, ô Jaider, os meus sinceros votos para você, que também é um grande terapeuta, um grande acupunturista. É um coração, a gente já se conhece há tanto tempo, né? E tem essa sintonia de energia que a gente reconhece, né? As pessoas que são do bem. Então, eu queria o seu convite e de todos os nossos amigos e espectadores que tiveram a paciência de me escutar, né? E é isso. Só alegria, só gratidão, dando sucesso para todos nós, né? E uma coisa que é interessante é trazer o conhecimento, para que as pessoas possam Verdade. verdadeiramente se beneficiar de todas essas técnicas que a gente falou, e tem muito mais, que são maravilhosas, que a gente fica muito gratificado, né? Muito alegre, muito feliz de ver que o paciente levanta melhor da maca e semana após semana ele vai melhorando, ele vai, né? Na sua grande maioria, a gente sabe que tem pessoas que têm situações, infelizmente, né? A gente não gostaria, mas são desígnios divinos, né? Mas a gente fica realmente muito gratificado de ver que as pessoas melhoram e que existem essas técnicas que são maravilhosas, né? São técnicas que vêm aí do divino, por misericórdia mesmo, né? Para que todos nós possamos crescer. Quem aplica, quem recebe, como eu falei, a gente nunca sabe. É por isso que esse conhecimento tem que ser aberto, divulgado. A gente pode precisar dele um dia também, né? Somos seres humanos, como todos, né? E é isso. Só gratidão. Ó, meu querido irmão e amigo, ó, gratidão. Você sabe que eu te amo, né, meu irmão? Obrigado. E desde o nosso Eu encontro em também. São Paulo, e que a Isso. gente teve lá com os terapeutas, quero mandar um abraço para todos eles. Eu não vou todos os nomes, né, mas todos que participaram. Eu ainda morando em Itacaré,
Saí de Ilhéus e fui para São Paulo, encontramos e foi assim, de muito proveito. Tá? E quero te agradecer, Clécio. Você é sempre uma pessoa maravilhosa, que você continue sempre assim, que o Espírito Santo de Deus possa estar sempre iluminando você e você nessa missão, tá? É um querer meu, né, da gente estar sempre fazendo isso, fazendo bem, sem criar nenhum tipo de expectativa, mas indo em busca, né? Sempre desse conhecimento, dessa luz na consciência, levar para todas as pessoas. Hoje, com o advento da internet, a gente está levando não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. Olha que legal. Daqui a pouco as pessoas vão pegar os seus tradutores e traduzir na sua língua de origem e saber que a gente está fazendo esse trabalho por conta de uma questão que todos nós devemos praticar, o amor. E esse amor incondicional. Então, um beijo no seu coração, que Deus abençoe você e todos os seus. Eu que agradeço. Tá? Um beijo grande. Vocês também aí, muito obrigado. Gratidão, obrigado. meu irmão. Então, nós vamos ficando por aqui. Olha, você que quer seguir a gente nas mídias sociais, a gente está no Instagram como Jaider Matos, Jaider Podcast, né? Aqui eu sou o Jaider Matos Podcast, do seu canal aqui no YouTube, mas temos aí no Instagram, no Facebook, na plataforma, no TikTok, também temos gravado lá tantos aí, você pode procurar que você vai encontrar, né? Olha, que Deus abençoe você, que a sua energia possa estar equilibrada, que você possa estar dentro, como dizemos, dentro do taoísmo, o seu chi pode estar equilibrado e que você possa aprender ao som de água, que nós não somos as mesmas pessoas. É um ditado que tem no budismo, né? Que quando você pisa na água de um rio, o seu segundo passo nunca será na mesma água. Então nós estamos em evolução, meu querido. Então aproveita aí, eu te deixo assim, que amanhã a gente tem mais podcast, tá? E eu espero você aqui prestigiando a gente. Vai aí com muita luz, muita paz e amor incondicional na sua vida. Namastê.